Há muito tempo eu ouvia um louvor e esse louvor fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada com Cristo. O louvor é de uma dupla chamada Raíssa e Ravel, que essa música, esse louvor, ele diz mais ou menos assim: eu quero ser transformado, ser arrebatado para no céu morar. Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar. Eu quero ir para o céu. E eu lembro de algumas situações que eu ouvia esse louvor e me dava uma garra, me dava uma energia, me dava, sabe, trazia algo para dentro de mim que eu não entendia, era algo inexplicável. Só que ali eu já estava trabalhando a minha essência, né? Que é a essência de Deus, que eu tinha esquecido, que eu tinha deixado de lado. Mas aquele louvor, ele me levava para perto de Deus. Porque ele não falava de algo terreno. Ele não falava de algo deste mundo. Mas ele estava falando de algo eterno. Né? Eu quero ser transformado, ser arrebatado para no céu morar. Eu quero que Cristo mande logo. Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar. Eu lembro que eu ouvia esse louvor para ir para as baladas, para ir para o forró. Eu lembro nitidamente, claramente eu lembro disso hoje, que de uma das situações foi que eu ouvi tanto esse louvor durante o dia, me arrumando para ir para o forró, que forró, né? Que quando eu tava no forró era uma alegria, era uma euforia que as pessoas não conseguiam entender daquilo. Mas só que não era uma euforia por conta do forró em si, da música, da melodia. Não, era algo incomum, não era algo incomum. E com aquilo eu me senti tão incomodada de estar naquele meio que eu fui para casa, porque a alegria era tão grande que não cabia a minha alegria naquele lugar, sabe? Por que que eu comecei com essa historinha? Porque isso eu fui avançando, fui crescendo, né? E hoje eu entendi que o nosso cérebro, ele é atemporal. A nossa mente, ela é atemporal. Quando nós voltamos a olhar para dentro de nós, quando nós buscamos o autoconhecimento, quando nós buscamos nos entender como essência, como pessoa, há um processo que vai acontecendo conosco que nos leva de volta para nossa essência, que nos leva de volta para Deus. Muitas vezes nós esquecemos dessa essência, mas a essência está lá. Nós esquecemos de quem realmente é Deus, de quem nós somos em Deus, mas essa essência está aqui dentro. Não, ela só está apagadinha. O que, é que tem a ver essa história com isso tudo, com esse louvor, Anaísa? É o seguinte, eu quero te dizer que você é Deus, porém você é a essência de Deus, porém você se esqueceu disso. Você se esqueceu no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua jornada, você esqueceu de quem você era, com as coisas que você ouviu aqui neste mundo, com as coisas que você ouviu de seu pai, com as coisas que você ouviu de sua mãe, com as coisas que você ouviu das pessoas em sua volta, e você acabou se esquecendo da sua essência, sabe? E com isso eu quero dizer pra você que em tudo que nós somos, em tudo que nós vamos nos tornar, tudo parte da nossa essência e tudo vem da nossa imaginação, tudo vem da nossa mente, da nossa forma de ver, da nossa forma de pensar. E com isso eu quero falar com você sobre a imaginação, a visualização. Lembra quando eu falei do louvor, que era uma alegria, era uma euforia muito grande, que isso serviu no meu processo da minha caminhada com Cristo? Pois é justamente isso. Quando eu ouvi esse louvor, ele falava de algo que não existia nesse mundo, mas ele falava de algo que existia, sabe, na eternidade, que era de lá, é de lá que nós somos, foi de lá que a gente veio. Então, falava disso, por isso me gerava essa alegria inexplicável, que eu não ficava nas festas, que eu não fiquei no forró naquele dia, porque era algo inexplicável. E com isso, foi avivando dentro de mim, porque eu comecei a despertar em mim a imaginação, eu comecei a despertar a visualização, eu comecei a me sentir realmente do lado de Deus, do lado do Pai, Ele vivo dentro de mim. Eu comecei a viver, a imaginar através desse louvor. E hoje, nos nossos dias, como é que nós podemos aplicar isso? Eu quero te dizer que eu aplico todos os dias na minha vida a visualização, a mentalização, a imaginação. E eu quero te dizer ainda mais: tudo que eu conquisto, tudo que eu alcanço, tudo que eu vivo, primeiro nasceu aqui, para depois se tornar realidade. Para depois se tornar realidade. Você precisa primeiro chegar com a sua mente para que seu corpo chegue depois aonde você quiser. O que você quiser. Você primeiro precisa mentalizar. Você precisa visualizar. Você precisa imaginar. Não é isso que a Bíblia diz? Assim como imagina o homem, assim ele é. Assim ele é. Não tem como fugir disso. É a palavra de Deus, está na Bíblia. Assim como o homem pensa, assim ele é.
Ou seja, nós temos essa mentalidade, temos essa obra-prima que é a visualização, que é a imaginação, que é a visualização de visualizar, sua mente chegar primeiro. Tudo o que se materializa, tudo o que acontece no mundo real, primeiro aconteceu no mundo invisível, numa imaginação de alguém, e para depois se materializar. Por exemplo, tudo que está em nossa volta, seja um batom, seja um pincel, seja um kit de maquiagem, seja um pente, seja um papel, seja um teclado, seja o celular, seja o que for. Primeiro, ele nasceu na imaginação do homem. Primeiro, o homem visualizou como seria. Uma pessoa visualizou como seria esse batom. Seria compridinho, sabe? Efeito de cima, que ele abre, ele tem seu detalhe. Primeiro a pessoa visualizou como seria esse batom, para depois ele se tornar matéria, para depois ele se tornar visível. Mas primeiro ele nasceu no mundo invisível, na imaginação, na visualização. Por exemplo, quando você faz uma ligação para alguém, de onde é que vem esse fio? Ele está aqui no ar, ou seja, existe matéria aqui no ar, material que você pega? Não, mas existe um mundo invisível que você não vê, existem as vibrações que você não vê, mas que eles estão aqui. Por isso a ligação, por isso que eu estou falando e meu celular me ouve, sabe? Por isso que acontece isso. Isso está no mundo invisível. Existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que você não vê, mas elas estão ali acontecendo. E se você imagina, se você pensa na sua mente, na sua cabeça, eu quero algo assim, 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 assim. É exatamente assim que vai acontecer. Aí vem outra questão muito séria. Se você pensa em algo negativo, você vai atrair cada vez mais aquilo negativo. Se você pensa coisas positivas, cada vez mais você vai atrair coisas positivas para sua vida. Ou seja, cada vez mais você cria mais daquilo, porque a sua mente, a sua imaginação, a visualização tem um poder extraordinário, porque primeiro vai a sua mente, primeiro vai o seu pensamento. Lembra que eu já falei aqui que o pensamento cria? Primeiro vai o seu pensamento, depois ele vai se materializar. Depois ele vai se materializar. Mas o que você tem pensado? Começa a pensar nos seus pensamentos. O que você tem pensado? O que você tem pensado é o que você está enviando, é o que vai voltar para você. É coisa boa que você está emitindo, então vai voltar isso para você. É coisa ruim que você está levando, então vai voltar isso para você. Porque há uma energia, sabe? Há esse pensamento do todo. E você está no todo. Porque você está no todo. Você está em Deus. Então você vai, o que você pensa, ele vai e volta. Você acaba criando cada vez mais, de cada dia mais do mesmo, mais daquilo que você está criando, mais daquilo que você está pensando. Como mudar essa realidade? Mude os seus pensamentos. Mude sua forma de pensar, mude sua forma de falar, mude sua forma de sentir as coisas e mude sua forma de agir. Quando você muda sua forma de agir, automaticamente as coisas vão mudar para você. Mude sua forma de pensar, que você vai e mude sua forma de falar, sua forma de sentir. Gradativamente as coisas vão começar a mudar para você. Comece a imaginar a viagem dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos. Comece a imaginar a sua vida perfeita. Comece a imaginar como seria a sua vida diferente da de hoje. Comece a mudar essa realidade. E a mudança começa aqui dentro. Chegue primeiro onde você quer chegar com a sua mente. O corpo vai chegar depois. Durante muito tempo, algumas pessoas conhecem a minha história, a minha vida e sabem disso. Pode até testemunhar aqui, deixando um comentário. Muitas pessoas sabem que durante muito tempo eu comecei a declarar que eu queria um marido diferente. Eu queria um marido diferente. Muitas pessoas estranhavam quando eu dizia assim, meu marido é assim, 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 assim. As pessoas achavam, como assim, não? Você quer um outro marido? Não. Esse que eu tenho, ele vai ser transformado. Esse que eu tenho, ele vai ser mudado. E hoje, para a glória de Deus, graças a Deus, nós vivemos super mega feliz. Porque nós nos encontramos, ele mudou também, mas quem teve que mudar? Anaísa. A forma de pensar. Quando eu dizia, eu vejo um marido diferente, eu vejo algo diferente, mas eu tinha plena consciência de que não era ele que tinha que mudar. Era a minha visão. Era eu, a minha atitude, o meu pensamento, a minha ação que tinha que mudar em relação a ele. Você está entendendo? Então, nós precisamos mudar. Quando eu mudo, tudo à nossa volta muda. Quando você muda como mãe, como pai, se tornando uma pessoa melhor, as coisas à sua volta vai mudar. Porque quando você muda, entenda isso, quando você muda, você emite uma energia, você emite, sabe, algo diferente. E o que é que vai voltar para você? Exatamente isso. Aquilo que você imita, ele vai voltar. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento,
Ele é elétrico, mas o nosso coração, ele é magnético. Ó. Pensamento, ele leva e o coração, ele atrai. Então, o que você está emitindo? O que você está pensando? Exatamente o que você está pensando é o que está voltando para você. Porque já é comprovado cientificamente que o nosso coração, ele tem mais ação elétrica do que o cérebro, do que os neurônios. Então, nosso coração, ele é elétrico. Tudo que você leva, emite pelo pensamento, ele vai voltar elétrico, magnético. Elétrico, magnético. Entendeu? Então, o que você está emitindo é exatamente o que seu coração está atraindo. Entendeu? Então, o que mudar, o que fazer? Mude o seu pensamento, mude sua forma de agir, mude sua forma de falar com as pessoas. Era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.